de aplicativo aqui no Alto Tietê. A gente tem percebido um aumento, uma rotina, como a associação trabalha para tranquilizar esses profissionais que precisam trabalhar. Bom dia, bom dia. A associação tem trabalhado muito na questão da informação, inicialmente. A gente tem vários grupos de WhatsApp, a gente tem alguns encontros que a associação promove, e dentro desses encontros e nos grupos a gente vai fornecendo informação e formas que o motorista precisa tomar, né, precisa se comportar para evitar, né, essa situação de crime, né, de assaltos, e, enfim. Qual a reação desses motoristas diante de um crime como esse que a gente viu na semana passada, mais um motorista morto em Suzano? Gera uma comoção, a gente percebe uma união da categoria, mas assim, existem desistências, por exemplo? Não, existe sim. Sempre quando a gente ouve falar sobre algum crime ou alguma situação relacionada à segurança do motorista em que ele sofre, a gente sempre acompanha, de fato. Muitos ficam apreensivos, ficam com medo, desistem, né, muitos desistem. Não tem como evitar, né, por conta da insegurança. Eles de fato desistem, muitos desistem e muitos ficam mais apreensivos. E a associação, quando um motorista é assaltado, ou assaltado, ou até mesmo morto, né? Como a associação dá apoio para a família? Existe uma ligação em relação a isso, já que a gente sabe que é uma cooperativa? A gente sempre entra em contato com a família e se dispõe, né? Nós temos aí alguns movimentos sociais, até em questão a parte psicológica. Existe uma parceria com os órgãos públicos, por exemplo, Polícia Militar, Guarda Civil, enfim, vocês fazem esse trabalho de aproximação? Sim, nós temos falado muito com a Prefeitura, eu estive já com o secretário de Segurança Pública, ali nós conversamos e dispomos de algumas ideias. Já tem uma reunião marcada com o comandante da Polícia Militar essa semana. Na semana que vem também já temos uma reunião com, acho que é o Rodrigo, do Polo Digital. Então a gente está trabalhando também em relação à prevenção, à tecnologia e prevenção. Nessas reuniões a gente vai dispor do cenário em que o motorista está vulnerável, em que também nós precisamos entender que as plataformas precisam trabalhar mais rapidamente em relação à segurança. Tem também a questão da segurança pública, do poder público, isso a gente também está acompanhando. E também tem a questão da segurança pessoal. Então nós estamos trabalhando nesses três âmbitos, né, nessas três áreas, né? A segurança dos aplicativos, então nós temos aí uma reunião já com o Polo Digital para trabalhar alguma coisa em relação à segurança, né, nessa área, com o comandante da Polícia Militar, vamos ver o que a gente pode dispor ali, né? E o que a associação tem feito muito ultimamente é mais a segurança pessoal do motorista. Então a gente trabalha ali com o motorista, indicando, ensinando, explicando, orientando como ele deve se comportar em relação à aceitação da corrida, durante a corrida, ao término da corrida. Existe todo um fator, né, que a gente trabalha enquanto nós não conseguimos desenvolver nenhum projeto na questão da tecnologia e da segurança pública. Não reagir e fazer o boletim de ocorrência são fundamentais até para que a polícia possa trabalhar e prender esses suspeitos. Vale ressaltar que no começo dessa semana a Polícia Militar prendeu 3 pessoas, né, 2 rapazes, uma mulher, 2 já tinham passagem pela polícia, foram os responsáveis pela morte do Uber em Suzano. Não só por ser motorista de aplicativo, não reagir num caso de assalto. Isso é muito importante, a gente repassa isso para os motoristas e faz um apelo no geral também, nunca reagir a um assalto ou a evidência de um assalto, né? E sempre fazer o boletim de ocorrência, porque aí ajuda na questão da informação com a polícia. Ela, de repente, como aconteceu, já viam fazendo alguns crimes e por conta desse boletim eles conseguiram pegar os criminosos, né? Então isso é muito importante, não reagir, imediatamente fazer o boletim de ocorrência. Maicon, muito obrigado pela sua participação. A gente continua acompanhando esses casos e torcendo para que esse cenário mude, afinal são trabalhadores, estão aí para auxiliar a população. Obrigada, bom dia. Obrigado.
E depois do intervalo a gente vai saber como a polícia de Mogi das Cruzes atua para solucionar esses casos. É um instante só. Até já. Estamos de volta para continuar a nossa conversa sobre a insegurança dos motoristas por aplicativo aqui no Alto Tietê. O medo aumentou muito depois que 3 motoristas foram mortos. Um em Mogi das Cruzes, um em Itaquaquecetuba e outro em Suzano. Por isso, agora a gente recebe aqui no estúdio o doutor Alexandre Cavalca, que é delegado do 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes e tem trabalhado muito nesses casos de roubo, furtos, enfim, violência em geral, né, envolvendo aí esse público, esses motoristas por aplicativo. A sua área é a área do distrito de Jundiapeba. Sim. Um distrito que sofreu muito com casos de roubos e furtos contra os motoristas por aplicativo. Como estão as estatísticas hoje por lá? A polícia tem feito um trabalho direcionado a esse tipo de crime? Bom dia, doutor. Bom dia, Mirelle. Sim, foi feito um trabalho específico em relação a esse tipo de roubos que vitimavam os motoristas de aplicativos de mobilidade urbana. No começo do ano, as estatísticas dos roubos praticados contra esses motoristas era bem alta. Até o dia 25 de setembro, nós conseguimos esclarecer 21 desses roubos. Foram identificados 21 indivíduos, 15 homens, uma mulher, 3 adolescentes do sexo feminino e 2 adolescentes do sexo masculino. Desses indivíduos, 10 já se encontram presos, existem pedidos de prisão sob análise judicial e outros que ainda estão sendo formalizados, né? Tirar essas pessoas das ruas traz uma certa tranquilidade, porque geralmente esses criminosos, eles não agem uma vez. Eles já acabam criando uma rotina e tendo esses motoristas como público-alvo. Sim. Uma das coisas que nós constatamos desses indivíduos que foram identificados, autores desses roubos, é que a quase maioria deles foi identificada em mais de um roubo praticados contra motoristas e alguns possuíam diversos boletins, registros de ocorrência de natureza criminal. Alguns chegaram a ostentar 16 registros, a maioria enquanto adolescentes. Então, as pesquisas de antecedentes, né, para o sistema Prodesp, onde você só verifica a vida pregressa do indivíduo quanto da maioridade, não acusava esse tipo de passagem. Nós conseguimos através dos terminais da polícia, sistema de registro digital de ocorrência. E esses são, em sua grande maioria, todos jovens, né, jovens adultos, mas com a maioridade completada bem recentemente, com um extenso histórico criminal quando da adolescência. Infelizmente eu acompanhei, né, a prisão de jovens envolvidos naquele triste caso do motorista morto aqui na estrada Mogi-Salesópolis, e entre eles um menor de idade, e geralmente eles agem em grupo. Sim. Eles pedem o motorista, mas nunca é uma pessoa só. Então, se entra um grupo no carro, o motorista já fica apreensivo, digamos assim. São pontos que o motorista deve observar, né? Verificar quem fez o pedido da corrida, o perfil daquela pessoa se encaixa naquela pessoa que está o aguardando no local de início da viagem, a existência de grupos nas proximidades do local de embarque. Se o motorista é acionado por uma casa noturna ao final de um evento, é óbvio que vai ter um número grande de pessoas. Mas se ele é acionado para um endereço residencial, um local um pouco distante, ele tem que suspeitar, ele tem que desconfiar de grupos, 2 ou 3 rapazes, muitas vezes do outro lado da rua. Estamos começando agora um período mais quente do ano. Observar a indumentária, um indivíduo trajando um agasalho com capuz. Isso é muito utilizado para tentar encobertar o rosto. Bonés, tem que ter esse tipo de atenção. Uma outra coisa, quando o motorista é acionado no transcorrer da viagem, aqueles pedidos de alteração de roteiro. Preciso buscar a minha irmã, ou preciso buscar o meu pai. Esse tipo de mudança de roteiro, pelo que nós apuramos nos crimes esclarecidos, era uma grande rotina. Era uma coisa que acontecia, esse pedido, uma
uma moça, né, fazia o acionamento, ela se encontrava sozinha no local. Depois do embarque, ela pedia para que o motorista passasse um endereço distinto daquele onde seria o término, e lá ele era abordado pelo grupo. O senhor tocou num ponto que a gente tem presenciado muito. A pessoa pede o motorista pelo aplicativo para um amigo, para um colega, até mesmo para um parente, como a gente viu nesse mesmo caso aí de Biritiba-Mirim, que eu acompanhei de perto. E depois acontece o assalto, um latrocínio, enfim. E ela disse que ela não sabia, que ela só pediu porque a outra pessoa ali fez essa solicitação para que ela usasse o celular e fizesse o pedido. Essa pessoa que faz o pedido, ela também tem responsabilidade, doutor? Sim, a polícia tem trabalhado com essas hipóteses. Nós estamos averiguando quem fez essas ligações para constatar, e na grande maioria das vezes essas pessoas estavam realmente envolvidas no crime. Elas faziam a ligação, pediam a presença do Uber de forma a atrair o motorista. Mesmo que ela não esteja no carro naquele momento, ela tem que saber para quem ela está pedindo, né? Ela tem que ter uma certa consciência. No caso que eu estou te comentando, o que acontece? A pessoa, ela propositadamente acionava aquela viagem para que o comparsa cometesse o roubo. Fazia parte do bando. Sim, fazia parte do grupo. Esses 21 indivíduos que eu falei para você, eles estão ligados. Não são pessoas, a modalidade de crime, assalto ao motorista de aplicativo, isso era uma coisa notória. Agora, quem está praticando esse roubo? São indivíduos que estão agindo em conluio? São indivíduos que se conhecem? Ou é só uma modalidade de crime praticada por diversas pessoas que não têm qualquer ligação? Esse grupo que nós identificamos, cada vez mais se comprova a tese de que sim, eles agiam de forma coordenada, orquestrada. Então a moça A, em conluio com o indivíduo 1 e 2 e o adolescente 3, faziam um roubo. No dia seguinte, aquela adolescente e daí com o indivíduo 5, 6 e 7 praticavam um roubo. Eles faziam essa rotatividade. Mas, como eu te falei, diversos deles foram identificados em mais de um roubo cometido em concurso, aquelas mesmas pessoas. Agora, só para a gente encerrar, o motorista ele tem que colaborar. Ele foi vítima de roubo, ou até mesmo desconfiou de algo, tem que avisar a polícia. Isso é importante para que vocês continuem esse trabalho, esse combate a esse tipo de crime. Sim, importantíssimo. O motorista, no labor diário dele, manter um contato com alguém da família, algum colega de trabalho, antes e ao término da viagem, né? Se houver um interstício muito grande entre essa comunicação, já é um alerta para que a pessoa comunique, peça apoio, fazer o boletim de ocorrência, informe, fundamental. Sim. E posteriormente, a presença desses motoristas é de suma importância. O nosso índice de esclarecimentos poderia ter sido maior se todas as pessoas que foram chamadas até a delegacia, convidadas a fazer o reconhecimento, tivessem comparecido. Na opinião da polícia, alguns crimes estariam solucionados. Nós acreditamos saber quem cometeu o roubo, mas sem que o reconhecimento seja formalizado pela vítima, isso fica inviabilizado. Ele vai proteger a vida dele e dos colegas que atuam nessa mesma área. Sim, né, doutor? Infelizmente ele foi vítima dessa violência, mas ele vai impedir que ela se repita. E essa certeza de que o indivíduo tem hoje, se eu escapei do flagrante, eu não serei preso, não pode acontecer. Nós estamos conseguindo fazer isso. Ele pode não ter sido autuado em flagrante, mas nós estamos conseguindo identificar esse indivíduo, retirá-lo depois do convívio social. Doutor, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho lá Obrigado. No Distrito de Jundiapeba, no 4º Distrito Policial de Mogi das Cruzes. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa, a gente espera que essas estatísticas sejam cada vez menores e que esses criminosos saiam realmente das ruas. Estamos trabalhando para isso. Bom dia. Obrigado. E não saia daí, daqui a pouco a gente conversa com um empresário de uma dessas empresas que oferecem transportes por aplicativo. Ele vai falar quais são as medidas adotadas para proteger esses profissionais. O Diário Comunidade volta já.
Diário Comunidade de volta. O assunto por aqui hoje é o transporte por aplicativo e o quanto essa atividade pode ser vulnerável para os motoristas. Eles são alvos fáceis para os bandidos. E para saber melhor como é a estrutura das empresas que oferecem esse serviço, a gente convidou o Marcos José Avelino, que é um dos sócios da empresa Garupa, que tem hoje 220 motoristas cadastrados, atende Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Poá. São as cidades da região atendidas pelo Garupa. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Esse é um assunto que precisa, sim, ser debatido, ser discutido. E é justamente nessas conversas que aparecem ideias novas para a segurança dos motoristas. Mas eu começo te perguntando sobre esse nome, Garupa, né? A gente vê muitos carros, né, de transporte alternativo. E a primeira pergunta que eu te fiz é se o Garupa era moto, porque Garupa acaba lembrando aí moto, né? Uma moto. Mas não, é um transporte como os outros existentes aqui na região. Sim, aqui Garupa, como nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, lá eles usam muito na parte de segurança, como se a pessoa falasse, lá no Nordeste fala muito isso, eu venho aqui na Garupa do pai. Então, o sócio operador, o fundador da empresa, o Marcondes, ele decidiu colocar esse nome para remeter justamente sobre isso, sobre segurança. Segurança para quem usa. Para quem usa o aplicativo, o aplicativo. Exatamente. E para o motorista também. Porque, como moto, por exemplo, você não anda numa garupa de uma moto se você não se sente seguro. E você não dá a garupa da moto para quem não sabe andar de garupa. Então, basicamente, o significado é justamente segurança. Então, Garupa aqui na região não é moto, não no caso do transporte por aplicativo. É carro. É carro. Isso, é carro. Bom, Marcos, a gente está aqui falando de um assunto tão importante, né, que é a segurança desses motoristas. Como funciona esse trabalho mesmo de orientação, de cadastro? Existe algum tipo de rastreamento para que os motoristas se sintam mais confortáveis? Sim, nós temos um produto do próprio aplicativo, que é um rastreador, que ele pode ser instalado nos carros dos motoristas, caso os motoristas queiram também. Tá? Segurança para o motorista. Ele tem a opção de receber só no cartão, caso ele queira. Porque se ele não anda com o dinheiro, Exatamente. Isso acaba afastando o roubo, digamos assim. Isso, exatamente. Porque sabemos que quase 100% dos roubos que existem é justamente para aqueles passageiros novos e em dinheiro, né? Então, a primeira segurança que o nosso aplicativo tem, ele pode optar por receber só no cartão ou voucher, tá? E isso já vem, na hora que a pessoa faz ali o pedido, ela já tem essa condição. Já tem essa condição, mas eu digo o motorista. O motorista, ele tem um botãozinho lá que ele diz que ele não quer receber dinheiro. Então, o passageiro, ele já vê essa opção, ele sabe que aquele motorista só vai receber em cartão. Isso, exatamente. Uhum. E se ele pedir em cartão, vai tocar só para aquele motorista que está no cartão. Se ele pedir em dinheiro, vai vir qualquer um dos dois motoristas que está habilitado em cartão ou em dinheiro. Outro grande diferencial para um motorista é que na hora que toca o aplicativo, ele vê a foto do passageiro, o local onde está aquele passageiro, o endereço, o ponto de referência, uma igreja, um banco, alguma coisa, e o destino do passageiro. E ali ele tem 16 segundos e ele faz aquela leitura, ele sabe para onde aquele passageiro supostamente levaria ele. Então ele tem a opção de atender ou não aquela chamada. Esse é o grande diferencial do nosso, um dos grandes diferenciais. Se ele não tiver segurança, ele pode recusar a chamada. Pode recusar, ele não vai sofrer nenhum tipo de bloqueio pela plataforma e nenhum tipo de punição. Não vai cair a nota dele, ele não vai ser bloqueado, até porque nós entendemos que ele é um parceiro nosso e não um funcionário. Então, esse que é o grande diferencial do Garupa. Além do que, nós temos também o Garupa Mulher. Então, se você, sendo uma mulher, você baixa o aplicativo, vai ter a função, você gostaria de ser atendido somente por uma mulher? Você diz que sim, né? Coloca ali que sim. Quando você for chamar, ele vai procurar e vai te trazer uma motorista mulher, para evitar o assédio também. Nesse grupo de 220 motoristas aqui em algumas cidades aqui da nossa região, quantos motoristas são mulheres? Muito poucos.
Temos 6 mulheres cadastradas. Vai ter que esperar só. mais um pouquinho para conseguir essa viagem. Isso, exatamente. Até porque é o inverso, né? 90% dos passageiros é mulher. E temos muito poucas mulheres cadastradas. Na opinião de vocês, né, que lidam diretamente com esses profissionais, as mulheres, elas se sentem mais vulneráveis? Elas têm mais medo de entrar nesse mercado? As mulheres motoristas, você disse. Sim, elas têm medo justamente por causa disso. Porque elas têm a opção de pegar homem ou a opção de mulher. No caso, não nosso, né? No caso nosso, ela pode pegar só a passageira mulher, se ela quiser. E no caso oposto, sendo uma passageira, nós descobrimos um outro, digamos assim, um outro defeito que tem. Tem muitas mulheres que não pegam o aplicativo justamente porque ela não tem a opção de pegar uma motorista mulher. É legal a gente falar também dessa insegurança do passageiro, né? Hoje Sim. o assunto principal é a segurança dos motoristas, do motorista, né? Até pelos casos que aconteceram aqui na região nos últimos meses. Mas às vezes o passageiro ele também tem medo, né, de pedir um motorista por aplicativo. Como vocês cuidam desse cadastro para saber que esse motorista que é parceiro da empresa é idôneo? Nós temos, entre os documentos que nós pedimos todos os documentos, habilitação, documento do carro, e nós pedimos também o atestado de antecedente criminal. E nós, de 3 em 3 meses, nós puxamos o atestado de antecedente criminal daquele motorista, exatamente. E temos um escritório, onde pode vir o passageiro ou o motorista pegar algum tipo de informação, atualizar dados, qualquer tipo de... O escritório fica aqui na região? Fica em Poá. Se o passageiro quiser conhecer melhor a empresa, ele pode ir até o escritório? Pode ir até o escritório. Ok, Marcos, Sim. muito obrigada pela sua participação aqui no Diário Comunidade, é a primeira vez com a gente. Sim. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. E bom dia. Bom dia. E por hoje é só, pessoal. Para acompanhar a gente, rever outros programas, é só passar lá no g1.com.br. Um ótimo domingo e até a semana que vem. Tchau, tchau.